fundamental é o que diz respeito à fantasia originária. A fantasia originária fixa o sujeito num determinado ponto em relação ao desejo do outro, mas fixa o sujeito a partir da introdução de um outro ponto fixo, que eu acho que eu começo a entender melhor agora essa história, trazida pelo meu irmão nesse livro que eu não canso de recomendar a vocês. Esse livro é muito, muito bacana, que é uma leitura que ele faz, é um seminário de 94, 95, no Hospital Henri Roussel, em Paris, onde ele vai revisitar o caso Schreber. O nome do texto, inclusive, é Retorno a Schreber. E ele fala longamente dessa coisa do ponto fixo. O primeiro ponto fixo, como é que eu não tinha pensado nisso antes, é o falo. Né? O falo, ele se inscreve como um primeiro ponto fixo ao qual o sujeito tem que se ater. Né? E, a partir disso, todos os outros pontos fixos, inclusive esse que eu acabei de falar, que é da própria fantasia, a partir do que, né, o sujeito pode construir algo do seu sintoma. E por que eu estou falando isso na medida em que a gente está aqui para trabalhar as psicoses? Porque tanto Freud quanto Lacan, eles se detêm na questão das psicoses para entender melhor justamente as neuroses e poder fazer essas diferenças estruturais tão fundamentais à clínica. Né? Inclusive, Freud, quando ele vocês vão ver na bibliografia, porque eu também achei importante trazer para vocês hoje os dados bibliográficos. E o Freud, no seu texto sobre o Schreber, né, que é a sua análise dessas memórias de um doente dos nervos, que é o texto do Schreber, tem uma tradução da Marilene Carone, que é excelente, eu acho que é a melhor tradução do Memórias de um Doente dos Nervos, né, de autoria do Daniel Paul Schreber. O texto do Freud, Observações Psicanalíticas sobre um caso de paranoia, que é essa análise do caso Schreber a propósito desse texto específico. Freud nunca se encontrou com Schreber, claro. Ele é interessante porque ele vai permitir justamente a Freud fazer inúmeras distinções a propósito da clínica das psicoses e da clínica das neuroses, que eu vou, talvez, conseguir hoje, porque hoje como da última vez eu me alonguei muito, hoje eu gostaria de falar menos para deixar bastante espaço para vocês trazerem os comentários. Eu vou, então, deixar para o final da minha apresentação, de repente o Alexandre projeta depois, e vocês vão ter acesso, se vocês quiserem, eu posso até ler na hora que ele estiver projetando essa pequena bibliografia que eu tenho trabalhado, que eu tenho percorrido. Alexandre, pode passar o primeiro slide e já ir para o segundo. Essa é a nossa terceira aula sobre as psicoses. Não é esse, não. Você não recebeu, não, Alexandre? Não é nada disso. Você está na aula errada. Você está na segunda aula, é a aula de hoje. Eu recebi por e-mail, deixa eu ver aqui. Eu salvei. Espera aí. Eu mandei para você. Bom, a aula de hoje eu vou me deter explicitamente na questão dos fenômenos elementares. É claro que eu não vou finalizar
essa questão. Mas eu vou abordar o caso Schreber a partir dessa problemática dos fenômenos elementares, né? Freud vai nos dizer que o delírio é uma regressão narcísica da libido, onde se retira a libido dos objetos, né? Para ele, o desejo a ser reconhecido no delírio está num plano bem distinto daquele do desejo, como a gente está acostumado a trabalhar a propósito das neuroses, né? Ele vai dizer que todo problema, inclusive dos fenômenos elementares, diz respeito à foraclusão, a esse conceito que ele ventila quando ele está trabalhando a questão do homem dos lobos, ele ventila a questão da forclusion, como diz Lacan, e que é a foraclusão, e ele chama de Verwerfung, essa operação Verwerfung, que Lacan vai dizer que é o conceito que responde, né, pelas psicoses, né? Então, a foraclusão do quê? Foraclusão do simbólico como um todo, ele vai dizer não, é foraclusão de um significante. Um significante que é um operador, que é o que sustenta toda a cadeia simbólica, toda a possibilidade de articulação significante. Portanto, a possibilidade do sujeito estar sendo representado de um significante para outro. Então, por isso ele vai dizer que, na ausência, estou falando do Freud, na ausência desse significante, do significante nome do pai, o que vai comparecer no lugar das formações do inconsciente, que são, na verdade, uma resposta ao recalque, Verdrango, essa outra operação, né? Recalque do quê? Recalque justamente deste significante charneira para o real, porque o significante nome do pai, ele, por um lado, ele sustenta toda a cadeia significante, por outro lado, ele é o significante charneira para o real. Então, ele quem, S1, é ele quem sustenta toda a cadeia significante. Então, os fenômenos elementares vão estar na mesma condição da resposta que se dá na neurose ao recalque, que são as formações do inconsciente. Então, o que acontece a propósito, né, dos fenômenos elementares? Freud, então, vai dizer que o delírio ele é legível, ele é transcrito no imaginário, ao passo que, na neurose, fica-se na ordem simbólica, onde a duplicidade significante e do significado, Freud traduziu pelo que se chama o compromisso da neurose, né? O delírio, então, ele pode ser legível, mas ele é, na verdade, como vai nos dizer Lacan, algo sem saída. Por que é sem saída? Porque o sujeito não tem o recurso, né, dessa estruturação que permite a essa divisão subjetiva, que permite ao sujeito lançar mão da fantasia, né? Doutora Tereza, só um instante. Consegui achar aqui o arquivo. Em qual slide a senhora está? É exatamente esse que você acabou de projetar. Isso. Fenômenos elementares. Então, Lacan vai relacionar os fenômenos elementares ao real, ao simbólico e ao imaginário. Ele vai dizer que o simbólico, os fenômenos elementares no simbólico são as vozes,
as frases e tudo o que se relaciona com a linguagem. Que, na verdade, ele vai lançar mão de um termo do seu mestre, Claire Rambaud, que se chamam os fenômenos de automatismo mental. O que são esses fenômenos de automatismo mental? Na verdade, neles vão se dar... É importante a gente pensar que o automatismo mental ele diz respeito à ideia profundamente angustiante de que o pensamento é controlado a partir do exterior. Então, esse automatismo mental é a ideia de que algo invade o sujeito, algo o controla de fora, né? E ele não tem, o sujeito está ali completamente exposto. Por outro lado, os fenômenos elementares a partir do imaginário são o automatismo corporal, né? Que é, na verdade, esse campo do irredutível do imaginário. O que é esse automatismo corporal? É quase que aquilo que diz respeito ao momento antes do estádio do espelho. Ou seja, o estádio do espelho compõe uma unidade corporal, né? Esse automatismo mental, a partir desse fenômeno elementar do imaginário, é quase que o corpo fragmentado antes do estádio do espelho. O que vai permitir a Schreber, a gente vai ver quando a gente avançar no texto, pensar esses destacamentos corporais, né? Partes do corpo separadas, né? Funcionando isoladamente. Quando ele fala, por exemplo, dos nervos, né? E o fenômeno elementar, enquanto real, é o que Lacan chama de certeza absoluta patognomônica na psicose, no delírio, né? Concernente, portanto, a questão do sentido e a questão da verdade como algo real, né? Não há o verdadeiro que advém a partir do sintoma, a partir da fala. Para o psicótico, a verdade ela cai como um pedregulho, um absoluto, né? Portanto, o que a gente pode, a partir desse RSI, que Lacan trabalha primeiro no seu texto Real, Simbólico e Imaginário, e depois no próprio seminário sobre as psicoses, quando ele vai falar dos fenômenos elementares a partir da sua leitura do caso Schreber, lendo observações do Freud e lendo o texto do próprio Schreber. Então, ele vai dizer que a não simbolização do real do nome do pai produz um retorno do real como fenômeno elementar. Este, né, fenômeno elementar, ele antecede o delírio e mesmo o próprio desencadeamento da psicose. Então, o que a gente pode entender aí? Que, na verdade, aquilo que a gente nomeia como os pródromos, né? Que, por exemplo, no Schreber, diz respeito a um momento onde ele, logo depois da internação, ele começa, da primeira internação, ele fica uns meses internado, ele sai da internação e ele começa a ter certas ideias fixas, né? Essas ideias fixas elas vão cada vez mais se colocando com sentido, né? Um sentido absoluto. É interessante porque, primeiro, na construção do seu delírio,
Primeiro, ele coloca a sua submissão ao Flechsig, ao Dr. Flechsig. E, num segundo momento, ele está completamente submetido, como uma posta de carne, aos desígnios divinos, a Deus, né? Pode passar para o segundo slide, por favor. Pode passar para o segundo slide. Eu aqui não passei. Passei agora. Então, para Lacan, o fenômeno psicótico é a emergência na realidade de uma significação estranha a tudo, uma significação profundamente intensa. E por que ela é estranha? Ela é estranha porque ela não pode ser ligada a nada, já que não houve uma entrada no sistema simbólico. Daí a presença, o comparecimento do fenômeno elementar. Como é que a gente pode entender isso? O que ele quer dizer quando ele fala dessa emergência na realidade de uma significação estranha a tudo? Porque ela vem de fora, ela não... Essa significação ela não tem a chancela do significante nome do Pai. Ela não representa o sujeito. Aí é que está o ponto importante. Enquanto isso, a gente sabe muito bem que, na neurose, porque há um mecanismo de recalque, o real retorna na formação do inconsciente, né? Pode passar para o próximo. Então, como eu tinha dito anteriormente, para Freud, o delírio é uma regressão narcísica da libido. Ele é legível, mas transcrito no imaginário. Na neurose, fica-se na ordem simbólica. Lacan vai nos chamar a atenção para a necessidade da gente distinguir o ponto de vista psicanalítico do ponto de vista psiquiátrico. Freud vai centrar os esforços da sua clínica, construída na escuta de neuróticos e baseada na associação livre, para a emergência do inconsciente a partir de uma transferência, né? O psicótico, justamente, ele vai dizer, estou falando do Freud, Lacan vai questionar isso. Para Freud, o psicótico não faz o laço transferencial. E, por isso, ele chega a pensar que a psicanálise não se aplicaria a essas modalidades clínicas. Justamente, Lacan levou adiante a sua investigação sobre as psicoses usando vários caminhos teóricos indicados por Freud, sobretudo a leitura do texto Memórias de um Doente dos Nervos, né? Além disso, ele vai lançar mão de vários conceitos freudianos, Verdrango, recalque, Verwerfung, fora-clusão, né? E ele vai nos dizer que, e nesse sentido ele é bastante fiel a Freud, que a confusão do delírio deve-se ao mecanismo projetivo, que é um fenômeno bastante comum nessa clínica. Por isso que eu disse que as vozes vêm de fora, invadem o sujeito, porque não há a barra, né, do significante que permite uma separação entre o sujeito e esse outro. O outro, na psicose, ele resta real, né? E, por isso, especificamente na paranoia, a projeção dos motivos do sujeito num outro, né, fazem com que ele impute ao outro a posição de perseguidor, né, de culpado
da sua angústia. Porque, sim, é importante dizer, há angústia na psicose, uma angústia avassaladora. Freud também vai dizer que o sexual é extremamente traumático para esses sujeitos, sendo que, primariamente, as coisas funcionam como elas acontecem nas neuroses. Mas, por ele ter um mecanismo distinto daquele específico das neuroses, que é o recalque, a paranoia responderia de uma forma completamente distinta, pois o eu rejeitaria, e aí isso eu acho que é fundamental a gente afirmar aqui, rejeitaria o quê? A representação incompatível e o seu afeto. Por quê? Agiria como se jamais tivesse existido. Por quê? Porque está desligada da realidade. Apesar do delírio ser um retorno do real, para Freud, as coisas se passariam numa invasão, né, dos pensamentos do sujeito fora da realidade. Daí a questão do automatismo mental. Aqui, então, se apresentariam as grandes contribuições dos estudos sobre Schreber, né? Aquilo que ele trabalha no seu texto. A leitura do texto de Schreber por Freud produziu uma ressignificação, e é isso que eu coloco aqui nesse momento, né? Dessa necessidade da gente distinguir o ponto de vista psicanalítico do ponto de vista psiquiátrico, porque o próprio Freud, é preciso que se diga, ele vai dizer, a partir da sua leitura do texto schreberiano, ele vai falar dessa ressignificação das experiências do paciente em seu delírio, já que, para a psiquiatria da época, o delírio era algo patológico e sem sentido. Freud vai ler o delírio como uma tentativa de pacificação do sofrimento desse sujeito. E, portanto, ele é, para Freud, uma tentativa de organização do pensamento, né? Em 1914, no texto sobre narcisismo, Freud refere-se à psicose, dizendo que esses pacientes não toleram nenhum tipo de frustração e, por isso, produz-se o desligamento da libido de objeto, a ser entendida como uma retirada dos laços de investimento com a realidade, que foi o que eu coloquei no slide de forma reduzida. Nas neuroses, verifica-se justamente a manutenção dos laços. A libido com as pessoas permanece, o investimento, né, amoroso, permanece através da fantasia. Na paranoia, a libido é retirada, né, da relação com as pessoas, bem como da relação do sujeito com o mundo externo, com o mundo social. Por quê? Porque não se tem o recurso da fantasia. E, portanto, é a fantasia que permite uma construção, né? E, portanto, uma inscrição do sujeito na cena do mundo e uma construção dessa cena do mundo. Daí que a libido, afastada do mundo externo, é dirigida ao eu, o que causa uma fixação no narcisismo. Aí a gente chega num ponto que eu acho que é um pouco problemático, porque justamente eu tinha trabalhado para vocês que nas psicoses não há esse ponto fixo, né? Porque eu entendi que o ponto fixo, o primeiro organizador,
é o falo. E é exatamente isso que falta nas psicoses, né? Melhor dizendo, o nome do pai fora incluído e, portanto, o S1 tendo como uma das suas leituras o falo, ele não está ali como balizador, como separação entre real e imaginário, né? Para Freud, então, essa fixação narcísica ela se deve à defesa, né? Isso é a leitura que ele está fazendo do Schreber, a defesa contra a questão sexual, né? O sujeito ficando profundamente aprisionado a uma imagem egóica, né? Que é, ao mesmo tempo, igual e rival. Isso é interessante a gente pensar, e eu acho que eu vou talvez interromper por aqui, só vou avançar um pouquinho, explicar mais um pouquinho isso, é a gente pensar que, na verdade, por que não houve, né, a inscrição do nome do pai, o sujeito fica numa relação completamente imaginária com o mundo. E essas muletas imaginárias a gente pode talvez entender, depois a gente pode voltar a conversar quando abrir para o debate, por que às vezes um sujeito pode passar a vida inteira sem apresentar um surto, sem delirar? Porque podem se produzir muletas imaginárias que permitem a esses sujeitos se sustentarem na vida cotidiana, né? Tereza? Oi. Como um banco de três pernas. Exatamente. A gente pode, então, dizer, bem próximo do que Freud trabalha nesse texto, que o delírio é uma tentativa de organizar o aparelho psíquico, né? É uma tentativa de cura. Eles não são, como a psiquiatria pensava, pura e simplesmente uma desorganização, de modo algum. É justo o contrário, é uma tentativa de organização. Eles são uma tentativa de proteger o eu de uma representação inassimilável, a qual está ligada a experiência de castração, né? Que justamente esse sujeito não pôde simbolizar, né? É essa representação insuportável que faz com que o eu dela se defenda pela via do mecanismo de fora-clusão. Finalmente consegui entender por que há fora-clusão. É porque há algo ali que o sujeito não pôde assimilar. Eu vou parar por aqui e só quero, antes de abrir, a Tereza, eu sei que a Tereza quer fazer uma pergunta, mas eu só gostaria de mostrar o próximo slide. Tem um livro que é bem bacana, porque, já que a gente está falando, né, da psiquiatria, o Brasil não é esse, não. É o próximo. Coloca o próximo, por favor, Alexandre. Esse, sobre o Holocausto brasileiro. Esse livro é genial. Ele fala um pouco dessa tradição que vem do século XIX, dos grandes hospitais psiquiátricos, e nós, no Brasil, não escapamos disso. Nos próximos... Eu estou muito preocupada com o tempo para dar tempo das pessoas conversarem. Eu queria falar um pouco, só vou passar... Pode passar rapidamente os outros... Esse daí é o da Colônia Juliano Moreira, pode passar o próximo. Depois a gente conversa um pouco. Esse é o primeiro hospício, como era chamado, Hospício Pedro II, situado na Praia Vermelha. Primeiro foi feito ainda no período colonial.
Pode passar o próximo. Pode passar. Esse aqui é ainda o da Praia Vermelha. Pode passar, Alexandre. Até a gente chegar ao Hospital Pinel, que é ainda... mas que já mudou completamente a estrutura em termos de hospital. Pode passar, eu acho que tem mais um, não tem, não? Essa é a bibliografia, deixa aí depois para as pessoas. Só falar um pouco, né, que toda essa tradição da loucura, né, de se colocar a loucura no hospital, justamente porque não se sabia o que fazer com isso. Então, eu acho que Freud trouxe uma grande contribuição quando ele vai dizer que o delírio é uma tentativa de organização e que Lacan vai explorar isso longamente quando a gente for trabalhar melhor a leitura que ele faz do caso Schreber. Bom, fica aberto, então, para as conversas. Da próxima vez, só um instantinho, da próxima vez eu vou entrar especificamente no caso Schreber a partir da família, para a gente entender, né, o que se passa. Está aberto para conversa. Posso? Pode, Tereza. Pode, Então, deve. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas a partir dessa sua incursão aí na história da saúde mental, com a questão do Holocausto brasileiro, né? É muito interessante porque esse hospital se chamava Hospital dos Alienados. Exatamente. Alienados é colocado fora, né? Uhum. E não eram só os doentes mentais, eram Exato. todos aqueles que tinham desvios de conduta, que, Sim. por exemplo, tomar um porre, que, por exemplo, a mulher ficar nervosa com o marido e dar-lhe umas porradas, enfim, qualquer coisa que fugisse à conduta, porque era uma época em que a medicina, digamos assim, era regida por uma coisa chamada higienismo. Higienização. Higienismo, higiene mental. Higiene mental, exatamente. Mas a minha pergunta é a seguinte, né? Quando você fala, a partir do Lacan, né, que o delírio é legível, mas o sujeito não tem recursos para ler, e você fala também que o Lacan avisou que ele é legível, mas é sem saída. E aí eu juntei essas coisas, né? Legível, mas o sujeito não tem recursos para ler, porque ele não tem a separação real e imaginária, entrada no simbólico, essa coisa que você explicou aí, que eu estou tentando resumir. Então, é isso, ou é por isso que, na clínica, o analista funciona como secretário do alienado, ou seja, emprestando significantes, digamos assim, já que ele não tem recurso, né, para poder ter uma saída a partir do delírio? Tereza, é interessante o que você está falando, porque o que ele empresta é, inclusive, seu próprio corpo. Exatamente o corpo significante, que é claro, que é o corpo significante, mas é, inclusive, o seu próprio corpo, que ele está ali presente. Por que eu estou dizendo isso? Eu consegui entender isso um pouco melhor quando eu fui ler o Marguerite, a leitura do Aluche, da Marguerite. Ele fala dessa transferência maciça na psicose, ou nas psicoses, para o analista. O que é essa transferência maciça? Qual é a diferença entre a transferência na neurose e o que o Lacan chama de secretário do alienado e que o Aluche fala, a propósito da Marguerite Andieu, essa transferência maciça para o analista. A coisa especular. Exatamente, porque este sujeito ele não tem esse eu. O analista empresta o seu corpo como eu que esse sujeito não tem.
esse recurso egóico que ele não tem. Porque não tem separação entre real e imaginário. Esta separação ela se dá pelo simbólico, pelo significante nome do Pai. Foi isso que eu entendi até aqui. Mas, de fato, eu preciso dizer isso. Eu tenho caminhado, assim, às vezes, com muita dificuldade, porque revisitar esses conceitos não tem sido nem um pouco fácil, até porque eu estou meio que desconstruindo também algumas, claro que eu não sou psicótica, mas algumas certezas a partir das leituras, porque às vezes a gente começa a falar e a gente vai se perdendo e toma as coisas já por sabidas, e quando você vai estudar realmente, você vê que você sabe bem pouco. Mas eu acho que tem outras pessoas querendo perguntar. Mesmo na bibliografia que a gente tem sobre psicose, que vários autores e bibliografias densas e tal, eles também não chegam a uma conclusão, não, Tereza, pelo menos. É verdade. Não, então, com certeza, a gente tem que ir sem conclusão mesmo. Isso. E por isso Lacan disse que é o grande desafio para os analistas. Por quê? Porque é um real, aquele sujeito, ele explicita diante da gente um real, né, cujo recurso simbólico nosso não abarca. A gente tem muito que aprender com as psicoses. Pode falar, Sérgio. Obrigada. Opa, obrigado. Tereza, eu queria te fazer uma perguntinha. Assim, eu nunca entendi por que essa história de fenômenos elementares. Eu não sei por que o Lacan chama de fenômenos elementares o delírio, a alucinação, a certeza absoluta, né? Isso é uma pergunta. Eu não sei por que fenômenos elementares, né? E outra, em relação a essa frase do Lacan, que você pensou, o delírio é sem saída. Poxa, quer dizer, se por um lado o delírio é uma tentativa de reconstrução e, portanto, me parece uma saída, por outro lado, ele diz que o delírio não tem saída, né? Então, eu fiquei meio assim equivocado com essa afirmação que você trouxe do... Em que sentido ele afirma que o delírio não tem saída? Será que é a mesma ordem que o sintoma é o incurável? Não sei. Enfim. Então, muito legal você falar sobre isso, porque, de fato, o sintoma é o incurável, né? O sintoma que se coloca, ou seja, o neurótico ele tem uma saída. Qual? Ele aceitar a castração. Ele tem uma saída, né? Acontece que o delírio, o sujeito fica dando volta no mesmo ponto. Eu entendo. Eu acho também enigmática essa frase, por isso eu fiz questão de trazer. Eu supus que alguém pudesse destrinchar um pouquinho mais do que eu conseguia, mas o que eu consegui entender, esse sem saída, é que ele está sem nenhum recurso. Ele não tem recurso em relação a isso que o invade. Nós temos a fantasia. Nós temos primeiro a fantasia, que é alguma coisa que nos protege do real e, ao mesmo tempo, nos aprisiona, porque também a fantasia é o tal do ponto fixo, né? É o primeiro ponto fixo provocado pela angústia de castração e pela presença do significante, né? As duas coisas. Concorda? A gente pode até depois pensar melhor sobre isso, que está me ocorrendo falar dessa maneira. Nas psicoses, o que eu entendo, pelo menos eu estou fazendo essa leitura do sem saída que ele afirma. Nas psicoses, o sujeito não tem esse recurso. O delírio é uma tentativa, é uma possibilidade, mas nem sempre isso funciona. Nem sempre ele é suficiente. Por isso, ele é uma tentativa de organização do pensamento. Mas, voltando para a tua pergunta, né, que você falou a propósito dos fenômenos elementares, o que eu consegui entender? Que, primeiro, qual é a relação que o Lacan faz entre os fenômenos elementares e o que ele vai trabalhar em duas vertentes? Primeiro, no texto
real, simbólico, imaginário, que ele escreve, né, como uma resposta à sua tese de doutorado. E depois o que ele vai abordar no seminário RSI, para falar não necessariamente das psicoses, ou pelo menos não só, mas para falar de todas as estruturas, onde ele vai pela primeira vez colocar a questão do nó borromiano, do enlaçamento, e a questão do objeto A como sendo, né, aquilo que é, digamos assim, o buraco por excelência e o significante, nome do pai, como que possibilita, né, o primeiro point de capitão que a gente pode ler como ponto fixo. O nome do pai é um ponto fixo, né? Por isso, eu entendia que ele vai dizer que o falo também é o primeiro ponto fixo, porque o NP, o nome do pai, S1 e o falo, eles estão no mesmo, se a gente quiser, no mesmo campo semântico. Eles não são a mesma coisa, mas eles têm uma posição de equivalência. Concorda? Concordo. Só uma coisinha, a Tereza Meloni acabou de colocar agora que o sem saída é porque não faz metáfora. E eu não sei se é por aí, não. Por quê? Porque aí você está tomando a neurose. Eu estou interrogando, hein? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado nessa discussão para não tomar a neurose como modelo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma certa razão, Sérgio. Se eu estou entendendo o que a Tereza Meloni está colocando, não faz metáfora, porque a metáfora paterna, que é a metáfora por excelência, ela necessita do significante nome do pai. Se o significante nome do pai não está inscrito, né? Ou melhor, ele está fora incluído da sua função de ser aquele que representa o sujeito para outro significante, o sujeito está de cara com o real, concorda? Uhum. Só se a Tereza estiver falando da metáfora paterna, aí eu posso concordar. Sim, então, mas você tem razão também. Presta atenção, Tereza. O Sérgio tem razão também, porque não é suficiente. Ele vai abordar, só retomando a questão importantíssima que o Sérgio trouxe, essa problemática dos fenômenos elementares, que ele vai dizer que o simbólico porque o sujeito não está completamente fora, tá? Nas psicoses. Uma psicose, às vezes, demora muito tempo para se apresentar, digamos assim, né? Demora. Quando é que ela aparece? Quando o sujeito é requerido. Quando o sujeito é chamado a quê? Chamado a dizer em nome de quem ele fala. Só que ele não tem esse quem. Em nome de quem? A metáfora paterna. Então, por isso ele vai dizer que são as vozes, as frases, tudo o que tem a ver com a linguagem que invade o sujeito de fora. Ele vai também colocar a questão do imaginário. E ele vai dizer esse despedaçamento corporal. Pela mesma razão. A ópera Sérgio... Cadê o Sérgio? Ai, gente, esse celular me endoidece. Eu não consigo trabalhar no computador ao mesmo tempo, fica confuso para mim. Ele vai falar que, na verdade, tudo nas psicoses gira em torno da ausência do nome do pai. Tudo. Então, o imaginário tem a ver com esse despedaçamento corporal, porque não houve aquilo que eu trabalhei, que ainda vamos ter que retornar a esse ponto, mas, enfim, que eu passei por, né? Que é essa anterioridade do conhecimento paranoico, ele não tem isso. E, por isso, ele não tem a apreensão da imagem, porque o logro do imaginário é isso. O simbólico tem que estar sustentado do lado do outro. O outro tem que estar como simbólico para o sujeito. Só que nas psicoses ele está completamente na relação, se a gente quiser, na relação dual, no imaginário, né? E essa certeza absoluta que você citou, né, tem a ver
se não há, se ele não tem a ordem simbólica como produtora de equívoco, porque, na verdade, a relação do sujeito com a imagem que o outro lhe devolve, ela é baseada no logro, no próprio logro do imaginário. E ela é totalmente sustentada pelo equívoco, né? Assim como a própria linguagem, Teresa. Sim. Sim. Então, por isso, me parece que ele fala... Você falou do fenômeno elementar. Vamos tentar entender isso. Fenômeno, porque é alguma coisa que vem do real. Será que a gente pode entender assim? Não sei, eu estou aqui cogitando, eu não tenho resposta. Essa ideia de não faz metáfora que eu pensei, que volta sempre ao mesmo lugar, não Exato. acrescenta um a mais, não tem mais um, mais um. Isso. É sempre ao mesmo lugar. Entendeu, Sérgio? Porra, que saco. O que mais, gente? Eu gostaria de perguntar. Eu quem? Edinaldo Araújo. Diga, Edinaldo, pergunte. Aqui, boa noite para você. Obrigado por mais um seminário aberto. Seu desejo é contagiante. Bom, com respeito à psicose, que em um dado momento o Lacan vai dizer que é um drama no coração do simbólico, eu gostaria de saber de você... Bom, se você está de acordo com o fato de que o tratamento da psicose se dá basicamente pelo imaginário, né? Uma vez que o tratamento das neuroses se daria pelo simbólico, que tem a ver com o campo da palavra, né? A transferência, você estava falando do lugar do analista, na transferência. Acho que é importante pensar que o tratamento das psicoses se dá pela via do imaginário, tem a ver com a questão do narcisismo, do corpo. Sim. Mas eu queria que você interessante... pudesse dizer um pouco mais como é que você está entendendo essa questão do imaginário. Fala um pouco mais para ver se eu entendo exatamente o que você está me dizendo. Parece que você tem razão, mas eu queria entender o que você está falando. Acho que a forma de lidar com a transferência na psicose difere bastante da neurose. E daí eu acho que o importante é Mister pensar em relação ao manejo da transferencial. Uhum. Como lidar com a Teresa transferência trouxe uma coisa muito importante, que é essa posição do analista de não questionar o sujeito. Por exemplo, não questionar que ele esteja escutando vozes. É simplesmente fazer ele falar disso. Né? Porque, de uma certa forma... Por isso ele é secretário do alienado. Porque ele não discute, ele não equivoca, melhor dizendo. Ele não equivoca. Por quê? Por que não? Por isso, porque esse sujeito ele não tem como metaforizar, ele tem a certeza absoluta do que ele está dizendo. E ele precisa dessa certeza. Mais importante do que ele ter essa certeza, ele tem que usar essa certeza para construir algum arremedo de mundo. Né? Se o analista equivocar, o louco é ele. Exatamente, Teresa. Aquela piada da Carmen D'Ameto, que juntou lá no Pinel 3 doidos que dizia que era Jesus Cristo, ela juntou os três, se eles dizem isso, pode ser uma piada,
e disse: olha, vocês resolvam qual dos três é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só tem um. Os três olharam para ela, mas como Jesus Cristo só tem um se nós somos três? Não tem como mudar isso para ele. Sim. Agostinho quer falar. Pode abrir seu microfone. Eu ver se eu consigo entrar aqui. Entrou. Oi, Agostinho, que Estão me prazer. vendo? Oi, Tereza, tudo bem? Meu computador está com defeito, então eu estou tendo que entrar pelo celular e é muito mais difícil, mas eu consegui entrar afinal. Mas eu estou assistindo desde o início, que gostei muito, foi ótima. Eu até coloquei uma pergunta no chat antes, quando você falou do nome do pai e articulou com o falo, eu coloquei assim, o falo como representante da falta, não é? Porque eu acho que se a gente pensar por aí, digamos, a falta da falta, a falta da suposição ou da posição de uma falta originária, a falta dessa falta, ela impede justamente a constituição de algo como uma ordem simbólica, porque ela se estrutura a partir de uma falta e de um sujeito desejante, consequentemente. Exato. Então, eu acho que o falo, no caso, que você articulou com o nome do pai, ele nos permite pensar nessa falta da falta. Sim, que é a angústia. Sim, pois é, numa espécie de origem... A angústia se produz na iminência da falta faltar, na verdade, falando melhor, né? Sim, pois é. Angústia aí, como é interessante medo que a falta falte, não? Aí é interessante, Agostinho, porque aí a gente pode entender por que esses sujeitos eles são tomados por uma angústia violenta, porque muitas vezes, eu já escutei várias vezes, não tem angústia na psicose. Tem sim. Tem sim. Eu diria que é uma angústia avassaladora. É tão violenta que é invasiva. Como você diz, avassaladora. Porque arrasta o sujeito como uma espécie de vassalo. Ele não tem nenhum anteparo frente ao real. Né? Eu queria ver, se a gente tiver tempo, se a gente poderia conversar um pouco sobre isso que eu coloquei mais para o final da minha apresentação de hoje, dessa percepção, né, de Freud e que Lacan retoma, dessa diferença enorme entre a perspectiva psicanalítica da perspectiva psiquiátrica, porque ainda hoje isso está presente, né? Então, não sei, eu gostaria de escutar um pouco vocês, o que vocês pensam, porque Lacan nos traz, né? Primeira coisa que ele diz, ao contrário, eu acho que eu falei isso da penúltima vez, ao contrário do que a psiquiatria, a tradição da psiquiatria sempre trouxe, as psicoses, a relação das psicoses está colocada a partir do campo da linguagem. Não é genético, não é produzido por nenhuma falta enzimática. Então, eu queria conversar um pouco com vocês, o que vocês acham. Se todas as psicoses podem ser colocadas dessa maneira, né? Elas dizem respeito ao campo da fala e da linguagem, ou se existem algumas psicoses provocadas por certos distúrbios metabólicos, como eu andei lendo do pessoal da psiquiatria, sobretudo o pessoal da psiquiatria inglesa e americana. Queria que a gente pudesse falar, eu trouxe de brincadeira, na verdade, essas imagens, né, de como é um pouco a história da psiquiatria na cultura ocidental, porque na cultura oriental isso tem um outro valor, né, um outro lugar, e nas culturas indígenas e tudo mais, e africanas, né, das indígenas brasileiras e africanas, também tem um outro lugar.
E não é à toa que o Foucault veio estudar essa questão aqui, né? Ele faz um estudo sobre a questão da loucura, ele fala dos povos primitivos e tudo mais. Queria que vocês pudessem falar um pouco. Queria ouvir vocês. Tereza, posso falar então? Pode, Estava aqui te ouvindo. Então, talvez a gente não possa fazer uma afirmação genérica, né, sobre a questão das psicoses. Talvez a gente tenha que pensar que existem psicoses, né, existem esquizofrenias, né? Mas é interessante a gente pensar que, antes de Freud, a perspectiva psiquiátrica era de tomar sempre as psicoses, né, no sentido degenerativo, né, dos fenômenos incapacitantes, né, do sujeito, né, e, portanto, esse sujeito ele estava, né, condenado, né, a um lugar, né, marginal, né, de uma fala que não podia, enfim, ter nenhum estatuto, né, de uma fala, né, de um sujeito humano, enfim, era um sujeito sub-humano, né, e, portanto, condenado a essa, né, questão degenerativa, né? Então, acho que a partir de Freud a gente começa a perceber isso que você traz, né? É que os fenômenos psicóticos são uma tentativa de reorganização, né, de reconstrução do mundo, né? Isso é importantíssimo, né? Foucault, por exemplo, fala, né, na história da loucura, do louco da praça, né? Exato. Aquele louco da praça que, embora seja um esquizofrênico, ele convive muito bem, né, dentro daquela comunidade, porque ele tem um lugar ali, ele é o louco da praça, né? De certo modo, o delírio daquele sujeito, ele é assimilado, ele não só é escutado, Ele como, tem de um algum modo, lugar social. ele tem um lugar social. Ele Então, tem um lugar social. eu acho que isso assim, é muito interessante para a gente pensar, inclusive, a direção de cura na psicose, né? Porque você falava nós falamos, né? O Sérgio trouxe a questão também do sem saída do delírio, que é de algum modo sem saída do estatuto da certeza, né? Assim, essa questão da certeza está, né? A verdade é absoluta para ele. Então, eu também fiquei pensando aqui num caso meu clínico que é interessante, né? Um sujeito, eu atendia numa vila, até onde o Sérgio atendia também, a gente atendia numa casa que era numa vila, né? E de manhã cedo eu atendia um sujeito psicótico e ele chega muito transtornado, porque ele teria sido muito, muito ofendido pelo vizinho, pelo nosso vizinho, que teria cometido contra ele assim as ofensas mais graves, né? E ele chega no meu consultório transtornado, dizendo que ele não vai mais voltar. Ele não vai mais voltar porque ele não vai mais passar pelaquela situação em que ele foi ofendido, né, em alto som para que todos pudessem ouvir enquanto ele atravessava o caminho na minha vila. E eu fiquei escutando. Quando ele disse que ia embora, eu disse: eu posso levar você até o portão da vila, porque eu vou te acompanhar. Eu quero que você passe, né, por esse caminho comigo, porque eu vou estar com você, eu vou te acompanhar nesse caminho. Você, enfim, um cuidado meu de levá-lo, né, no sentido de algum modo, acolhê-lo, protegê-lo ali naquele caminho de volta, né? E ele vai embora e ele volta na semana seguinte. Ele volta, né? É bacana o que você está falando, que me fez lembrar de um caso que eu atendi também, mas enfim, eu vou falar bem rápido. Um paciente adolescente que, um belo dia, os pais me ligam desesperados no meio da madrugada, dizendo: fulano está aqui no parapeito da janela, está dizendo que vai, ele está dizendo que vai se jogar. Aí eu falei: gente, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu falei: olha só, fala para ele vir aqui no telefone falar comigo,
que eu tenho um negócio importante para falar para ele. Olha, me baixou isso. E, de fato, ele saiu da janela e veio. Eu falei, não, só estou querendo te dizer, fulano, que amanhã nós temos sessão a tal hora. Ah, tá bom. Aí os pais, obviamente, foram fechar a janela, enfim. Então, é uma coisa, é assim, a relação que se estabelece entre esse secretário do alienado, né? Tereza lembrou muito bem esse nome, a palavra alienado, que é o fora de lugar, fora do mundo, na verdade, né? E o psicótico é uma coisa curiosa e você realmente não tem muita bússola ali, entende? Não tem não bússola. Tem uma direção, não existe uma direção de tratamento específico. Bom, nunca tem, mas eu diria que você está ali numa areia movediça. Mas há uma coisa importante, Tereza, mas há uma coisa importante. Assim, na medida em que você permite que esse sujeito, né, se sustente nesse estatuto da certeza, é que alguma coisa pode se dar aí como, né, um efeito atenuante, esse sujeito depois. Que o problema é que as intervenções eram corretivas da realidade. E isso era, né? Era um isso era anticâmara da loucura. Quer dizer, corrigir a realidade do psicótico é colocá-lo mais ainda na anticâmara da loucura. O Lacan diz isso. Isso. Né? Aí eu queria retomar, por isso eu trouxe as imagens dos hospitais, até chegar, que na verdade eram verdadeiras prisões, até chegar, digamos assim, uma leitura menos desumanizante, como o Hospital Pinel. Porém, por isso eu trouxe. Porém, eu acho que hoje a gente tem muita dificuldade de acolher as psicoses no ambiente social. A verdade é essa. As pessoas ficam muito incomodadas. Tanto isso é verdade que há cada vez mais uma tentativa. Né? É claro, eu venho da medicina, todo mundo sabe disso. É claro que a medicação ela tem seu lugar, mas eu diria que hoje... Cadê a Tereza? Tereza, entrou alguma coisa, uma ligação e cortou seu áudio. Está sem som. Eu quero só falar uma frase bem rápida. Pode falar. Ah, tá. Não, eu atendo uma... que eu não posso nem chamar de analisando, uma paciente psicótica, e ela diz uma coisa muito bonita. Ela diz para mim, mesmo sem saber o que significa um surto, eu só não entro em surto porque eu venho aqui toda terça-feira. Isso é muito interessante. Sobre isso da parte social, da aceitação, na própria família é muito difícil. A família não quer saber. É só isso. A família quer medicar. Apesar da medicação, a família hostiliza, mesmo sem querer hostilizar. Não consegue suportar aquilo. A gente também não pode fazer um julgamento dessa família, né? Porque também é difícil para eles. Mas eu gostei muito de tudo hoje. Muito obrigada. E já falei, já saí do ar. Tereza. Oi, quem está falando? Edinaldo Araújo, novamente. Eu acho muito interessante quando você diz as pessoas convivem com a neurose, toleram a psicose, não é? Mas não suportam as perversões. Não é? Eu acho que as pessoas não suportam nada que fuja à norma. Não é a normalidade, a norma. Não suportam. Tem muita dificuldade de acolher. Gente, eu acho que já deu. Está todo mundo bem cansado. Não sei se tem alguma pergunta. Eu não olhei o chat. Vou olhar aqui agora. Não tem mais perguntas. Acabou? Então, beleza. Olha, muito obrigada. Então, vamos ver se na próxima vez
a gente consegue entrar no Memórias de um Doente dos Nervos. Beijo. Ótimo. Tchau. Beijo. Obrigada.